Então, vamos falar o que seria a aula de hoje, né? Bom dia, Educação Especial, Escola Estadual Laurindo Bataiola Sene, dia 15 de setembro de 2020, terça-feira. Meu nome é, aí coloco o nome e o sobrenome. Minha professora é Maria Aparecida, Cida, né? Frase de hoje: a verdadeira deficiência é aquela que prende o ser humano por dentro e não por fora, pois até os incapacitados de andar podem ser livres para voar, né, gente? Que coisa verdadeira, né? Vamos ler de novo. A verdadeira deficiência é aquela que prende o ser humano por dentro e não por fora, pois até os incapacitados de andar podem ser livres para voar. Então, vamos conhecer nesse mês um pouco mais sobre as deficiências, os direitos e o acolhimento. Então, basta olhar no calendário para descobrir que todo dia se comemora alguma data importante. E existem algumas situações que apenas um dia não basta. E é isso que ocorre com setembro, né? O mês da pessoa com deficiência, né? Durante 30 dias são realizadas ações diversas para chamar a atenção para esse tema tão importante, né? É interessante destacar que o mês da pessoa com deficiência não foi escolhido de forma aleatória. Ele está próximo ao início da primavera, estação em que as flores começam a nascer. Simbolicamente, ele representaria o nascimento, renovação da luta das pessoas com deficiência por direitos iguais, reconhecimento de suas capacidades e a inclusão na sociedade de forma igualitária e sem preconceitos. Ainda em setembro, mais precisamente no dia 21, é celebrado o Dia Nacional da Luta das Pessoas com Deficiência, data criada por movimentos sociais que queriam dar notoriedade para a diversidade e inclusão. O mês da pessoa com deficiência inclui também dias específicos para enfatizar outros aspectos relacionados à deficiência, como o Dia da Língua Brasileira de Sinais, Libras, né? Que foi no dia 10. Dia Nacional do Cego, dia 17, que será depois da manhã, né? Dia Nacional de Luta pelos Seus Direitos, que será dia 21, e o Dia Nacional do Surdo, dia 26, certo? Sendo assim, no dia 21 de setembro, então, é comemorado no Brasil, como já foi dito, o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência. Essa data foi oficializada em 2005 pela Lei número 11.133. Entretanto, já era comemorada desde o ano de 1982. Segundo a Lei número 13.146/15, a pessoa com deficiência é aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, né, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas, né, gente? Tem que ter igualdade. Assim sendo, o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência surgiu como uma forma de garantir a integralização dessas pessoas na sociedade de maneira igualitária e sem preconceitos. Então, todos iguais, né, gente? Sem preconceitos, né? A deficiência atinge diferentes níveis e pode ser classificada em 5 grandes grupos. Então, deficiência física,
a auditiva, a visual, a intelectual e a múltipla. Também o autismo foi inserido há poucos anos como deficiência. A Lei 12.764/2012 não apenas reconheceu que o autista deve ser considerado como pessoa portadora de deficiência. Essa lei criou a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Então, vamos ver um pouquinho de deficiência física. O que é? O paciente apresenta problemas no seu corpo que comprometem o desenvolvimento de funções físicas. Esse tipo é encontrado, por exemplo, em paraplégicos ou em pessoas com paralisia, membros amputados ou deformidades congênitas, né? Então, são os membros, pessoas assim que sofrem acidente, né? Sofre acidente, pode ser os membros superiores dentro do braço ou os membros inferiores, que são os das pernas, né? Pode ter sofrido um acidente amputado, né? Ou pode ter nascido assim, com deformidades congênitas, pode ter nascido assim, né? Ou pessoas com paralisia, tipo se tem um AVC, alguma coisa assim, né? E tem uma paralisia, não mexe mais as mãos, tá bom? Deficiência auditiva. As pessoas com deficiência auditiva, por sua vez, são aquelas que possuem perda bilateral, parcial ou total do sentido da audição. Quer dizer, bilateral dos dois lados, né? Essa perda da capacidade de ouvir pode ser causada por problemas diversos, tais como doenças hereditárias, doenças maternas, problemas no parto, infecções virais, lesões, entre outras causas, né? Então, ela pode ser causada por vários problemas, né? Ela pode ser hereditária, tipo assim, tem o pai ou a mãe que já era surdo, né? E aí, como doença hereditária, a criança também herdou essa doença, né? Doenças maternas, né? Que pegou da mãe, né? Alguma coisa com a mãe, né? Que teve, né? Que a mãe teve. E aí passou para a criança, né? Na gestação. Problemas no parto, né? Tem várias, às vezes o parto é prematuro, ou teve dificuldade no parto, foi tirada a ferro, tem tanta coisa, né, gente? Infecções virais, né? Por vírus, né? Pode ficar surdo. Lesões, tipo assim, já teve caso de criança colocar o cotonete dentro do ouvido e ficar surda, né? Muita coisa, né? Pode ser muitas outras causas também, né? Tanta coisa acontece. Deficiência visual. As pessoas com deficiência visual são aquelas que apresentam problemas que dificultam a visualização dos objetos. Então, é considerado deficiente visual aquele que é cego ou apresenta uma baixa visão. Vale ressaltar que problemas como astigmatismo, miopia e hipermetropia não são considerados deficiências, tá, gente? Então, tem que ser uma visão muito baixa mesmo, que quase não se enxerga, tá? Tem que ser um grau muito alto. A deficiência intelectual, né? Que é da maioria. Na deficiência intelectual, as pessoas apresentam funcionamento intelectual abaixo da média, né? Vale destacar que para ser considerada uma deficiência, os sintomas devem surgir antes dos 18 anos de idade, né? Então, deficiência tem que ser antes dos 18 anos de idade. Aí tem vários níveis, né, gente? O intelectual tem vários níveis e várias causas também, né, gente? Muitas causas. Pode ser causa do parto mesmo também, né?
pode ser por vírus, pode ser por traumas, tem tanta coisa, né? Muita coisa acontece, certo? Então, e a deficiência múltipla, né, gente? As pessoas com deficiência múltipla apresentam 2 ou mais deficiências juntas, né? Então, ela pode ter intelectual com a física junto, pode ter auditiva com a visual, né? Ou até as três também, né? Infelizmente, né? Tem bastante tipo de deficiência, né? E outras deficiências também tem outras, tem muitas outras coisas, né, que junta também pode ter muita coisa junto. Ó, então aqui. Ó, percebe-se, portanto, que existem diferentes tipos de deficiência e cada uma é responsável por um tipo diferente de limitação, né? Cada um tem uma limitação, né? Muitas vezes, essas limitações podem comprometer a qualidade de vida do indivíduo. Por isso, faz-se de extrema necessidade o desenvolvimento de medidas de inclusão, né, gente? Para ajudar, para auxiliar a ter uma vida, né, mais normal possível, né? Muitas conquistas já foram obtidas, mas muitas pessoas com deficiência ainda sofrem preconceitos. A falta de acessibilidade é uma grande barreira, uma vez que impede muitas vezes a locomoção, a comunicação e até mesmo o direito à informação. Então, tipo um cadeirante, né? Ele quer, tipo assim, vamos supor, e assistir uma peça teatral, não tem uma rampa de acesso, ou numa escola, não tem acessibilidade, ou para ir até a sala de aula, né? Às vezes é escola que tem andar, né? Tem escadarias, não tem como a pessoa se dirigir até o andar de cima. Como no caso da escola Sênia, ela tem um segundo andar, um primeiro andar, né, que sobe as escadas, mas tem uma acessibilidade, assim, que dá para ajudar, porque aí no caso, quando existe um aluno assim, então tem que fazer a sala de aula ficar na parte de baixo, né? Então, na parte de cima ficam a sala das pessoas que não precisam de recursos de acessibilidade, não é verdade? Já numa outra escola que eu dou aula ainda, né? Só que quando eu comecei era em Garaçu, João Tucci, mas agora eu dou aula à noite, então ficou o prefeito José Saad, né? Que é o EJA. Ela tem, as salas são todas na parte de cima, só que existe a escada e existe um elevador, né? Para essas pessoas que precisam de acessibilidade, não é verdade? Então, no Verdão eu já vi também que já tem uma rampa, né? Então, as escolas aos poucos estão sendo estruturadas para isso, né? Porque, querendo ou não, não é só a pessoa que nasce com a deficiência, né, gente? Ela pode ficar através de acidentes ou doenças, né? Coisa assim, né? Então, ninguém sabe quando vai ficar incapacitado, não é verdade? Então, qualquer um de nós pode ficar, mesmo que não nasceu com a doença, né? Não nasceu com doença nenhuma, pode ser que fique portador de cidades especiais, né? Deus ajude que não, mas é todo mundo, né? Ninguém está livre disso, não é verdade? Por isso que não tem que ter preconceito, que ninguém sabe o que vai acontecer com a gente. Então,
Então, cada vez mais em escolas, né? Teatro, né? Cinema, qualquer lugar, né, gente? Nas ruas também tem que ter um acesso, né, para o cadeirante, não é verdade? Nos parques, né? Tem que eles também têm que participar, né, de uma vida como os outros, né? Uma vida normal, né? Ter lazer como outras pessoas, não é verdade? Então, aqui, vamos voltar aqui. Então, fala do preconceito, né? Já o preconceito faz com que a deficiência se torne um empecilho para arrumar um emprego ou continuar os estudos. Por exemplo, né? O preconceito, que as pessoas, tipo assim, vai pedir emprego, né? Olha assim para a pessoa, vê um cadeirante ou vê alguma normalidade, né? E aí eles já descartam, na verdade. Mas agora também existe em várias empresas também, depende da quantidade, empresas grandes, né? Depende da quantidade de funcionários, eu não lembro a quantidade certa, mas tem que dar uma porcentagem de trabalho tem que deixar uma cota, sabe? Vamos supor, não sei se é assim, né? Cada 100 pessoas, funcionário tem que dar uma vaga para pessoa deficiente. Não sei, gente, não sei quanto que é a porcentagem, mas vamos supor que seja assim, né? E aí, às vezes tem lugar que faz uma provinha, assim, né? E e consegue o mínimo trabalho. Porque tem muitas pessoas que são deficientes, assim, física, mas o intelectual dela é muito forte, né? Muito ativo. Então, ela pode trabalhar, ela tem deficiência física, mas a cabeça funciona bem. E todos têm, né, gente? Por mais lento, às vezes, no raciocínio, tem vários trabalhos que dá para ser feito, né? Quem quer conseguir, né? Se engajar na sociedade. Aí vai de pessoa em pessoa. Tem pessoa que, do jeito que tá, ela consegue se adaptar. Conheço muitas pessoas com deficiência que são muito felizes, assim, alegres e bem com a vida. Eu acho maravilhoso isso. Tem uns que tem 2 ou 3 deficiências juntos e ainda consegue sorrir, consegue passar aquela energia positiva, né? Eu acho maravilhoso uma coisa dessa. Então, aqui. Assim sendo, a luta deve ser constante, sem parar, né, gente? E o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência é uma oportunidade para demonstrar força na busca pelos direitos dessas pessoas. Então, quanto ao autismo. Autismo, a nova Lei 13.861/2019, sancionada no dia 18 de julho, né, do ano passado, né, e já em vigor, é um avanço, é uma vitória para pessoas com autismo e suas famílias. A vitória está relacionada a uma questão técnica relativa ao questionário do censo. Censo, né, é assim, eles verificam, né, fazem umas perguntas, né, para ver como que estão as pessoas, né, como que tá. Então, no caso das pessoas com autismo, então as pessoas respondem, né, faz um questionário e responde esse questionário, então através das respostas eles têm um parecer, né, sobre isso. Até então, as perguntas do censo não incluíam o autismo entre as hipóteses de identificação de pessoas com deficiência. Então no censo não incluía, né, o autismo como uma deficiência. Então, dessa forma, as pessoas com autismo não se incluíam nas características das perguntas e por isso não era listada, assim. Então, as perguntas que faziam não estavam relacionadas com o autismo, né? Porque cada deficiência, né, gente, tem a sua limitação, não é? Então, o autismo não era. As perguntas que faziam não tinha nada a ver com o autismo, entendeu?
Então, contudo, a Lei 12.764, editada em 2012, reconheceu que o autista é a pessoa portadora de deficiência. Agora, a Lei 13.861/2019 determina a inclusão de questões sobre especificidades inerentes ao transtorno do espectro autista como pessoa deficiente. Então, incluiu elas, né, na lei, né, incluiu elas nas suas especificidades, né, gente? E aí, isso é bom. Então, além dela ser inclusa, né, como portador de deficiência, ela ainda foi inclusa nas questões, né, quanto às suas especificações, né, no transtorno do espectro autista. Então ficou o grupo de deficiente também, né, peculiar a esse grupo, né. Então, foi feita a inclusão de uma maneira justa, né, gente? Então, uma curiosidade, a Lei 13.146 de julho de 2015 representou um grande marco na luta das pessoas com deficiências, instituiu a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Estatuto da Pessoa com Deficiência. De acordo com essa lei, passou a ser crime particular, crime praticar, induzir ou incitar discriminação de pessoa em razão de sua deficiência, assim como abandonar pessoas com deficiência em hospitais, casas de saúde, entidades de abrigamento ou congêneres, apropriar-se de ou desviar bens, proventos, pensão, benefícios, remuneração ou qualquer outro rendimento de pessoa com deficiência e reter ou utilizar cartão magnético, qualquer meio eletrônico ou documento de pessoa com deficiência destinados ao recebimento de benefícios, proventos, pensões ou remuneração, ou a realização de operações financeiras com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem, né? Então essa lei, gente, ela foi um grande marco, né? Instituiu, essa lei instituiu que é um crime você praticar alguma discriminação, né, de pessoa por causa da sua deficiência, né? Enfim, né, abandonar as pessoas porque tem deficiência, né? Que antigamente a gente sabe que as pessoas tinham vergonha, né, de ter alguém assim na família, escondia, né, gente, escondia das outras pessoas, deixava lá, achava assim que era um castigo de Deus. Bem no comecinho, eles até jogavam num precipício, falavam que era aberrações, né, queria se livrar, né, da pessoa, né, do filho que fosse, que tivesse vindo assim, né. E hoje em dia a gente vê que não é nada disso, né, gente? Que pecado, né? Então, tem pessoas assim, né, que são deficientes e outras pessoas que cuidam, então se aproveitam de pegar o dinheiro deles, né? Para gastar com bens próprios, né? Coisas próprias para si, ou fazer tipo financiamentos, né, para o bem próprio, não para a pessoa, para ajudar. Às vezes a pessoa, ela recebe o salário, que a gente sabe, né, que quando é deficiente tem um salário, né, a pessoa recebe um salário mínimo. Quem não recebe precisa procurar, porque é um direito, certo?
E às vezes a pessoa recebe maus tratos, não tem alimentação adequada, né? Fica jogada, não é bem cuidada, né? Então, não pode fazer isso, né? Isso aí é crime, né? Então, pensar nisso, né? Então, entre os principais problemas enfrentados pelas pessoas com deficiência está a falta de acessibilidade. Então, daqui, ó, um cadeirante vai subir, ó, não tem onde subir, entendeu? Ele chegou até aqui, depois tem uma escada para descer, não tem acesso nenhum, né? Então, a pessoa se sente inútil, né? Se sente excluída, e não é isso que se propõe. Tem que ter inclusão em tudo, tá? Então, 21 de setembro, Dia Nacional da Luta de Pessoas com Deficiência. Então, aqui, visuais, físico, auditivos e intelectuais. Luta pela inclusão, direitos e respeito, certo? Estamos juntos nessa, né? Beijo no coração de todos, tá?